Olá, gente, tudo bem com vocês? Vou falar um pouco sobre o debate que foi gerado em torno aí dessa discussão entre o Paulo Giraldelli, a Pirula, a respeito do ensino religioso, né? Vou resumir só em poucas palavras, só para você entender, se inteirar a respeito da discussão, que é o seguinte: o Pirula, né? Ele falou que é contra o ensino religioso nas escolas e tal, né? Dizendo que isso é anticientífico, né? E o Paulo Giraldelli disse que não, mas cometeu alguns erros gravíssimos, né? Também. Então vamos falar melhor da questão para ficar bem claro aí qual é a problemática, qual é o problema em si, né? Uma coisa, a religião, vamos dizer assim, o estudo da religião está inserido sim no debate, na questão acadêmica, na história, né, como a religião surgiu e como isso influenciou na sociedade, na formação da sociedade, na filosofia, né, como uma questão de conhecimento humano, né, uma forma do ser humano tentar explicar os fenômenos. Foi uma das primeiras formas do ser humano numa sociedade pré-científica e pré-filosófica até, iniciou a religião. Então a religião ela foi uma das primeiras formas do ser humano tentar entender a natureza, tentar entender como as coisas funcionam, né? Ou seja, uma tentativa de atribuir a algo a criação das coisas. Como é que isso aqui surgiu? Como é que a vida surge? Como é que Então ela é um tipo de conhecimento. Isso é óbvio. Só que é importante a gente entender que existem classificações de conhecimentos. Os conhecimentos eles não estão no mesmo patamar. E é uma questão que não sou eu que discordo do Paulo Giraldelli, na verdade. O pensamento acadêmico ele coloca isso, né? Há uma categoria para cada tipo de conhecimento, né? Não dá para você dizer que conhecimento filosófico e científico estão no mesmo patamar do conhecimento mitológico ou, né, religioso, que tá dentro desse pensamento mitológico, religioso, dogmático, né, que a religião coloca. Porque a religião ela não prova, ou mesmo ela não tem métodos racionais para defender aquilo que ela prega, né? Então é totalmente diferente da ciência ou da religião. A religião, ou o pensamento filosófico, que não é científico, mas ele também tem toda uma metodologia, tem todo um processo racional que ajuda as pessoas a explicarem certos fenômenos. Existe uma questão importante, é claro, que também foi colocada, que é em relação à limitação do pensamento científico, né? Isso é uma questão importante, algumas pessoas pensarem, colocarem, entenderem, mas é uma questão muito delicada também. É importante você entender uma coisa. Não é porque o pensamento científico ele é progressivo e ele também ao mesmo tempo, claro, se é algo progressivo, é porque é algo que não é 100% certo. Os métodos científicos e a tecnologia que auxilia na utilização para esses métodos, ela vai se desenvolvendo com o tempo e vão melhorando, né, com o tempo. Mas a gente pode dizer com um grau de precisão muito grande e evidentemente muito maior do que pensamento religioso, lógico, né? Então se na Bíblia diz a Terra tem 6.000 anos e hoje tem métodos de estudo muito aprofundados que diz que a Terra não tem 6.000 anos. Inclusive, hoje os papas, muitos líderes religiosos, muitos estudiosos da religião, já nem defendem mais essas teses anticientíficas, né? De idade da Terra, essas coisas, né? Muitos se aceitam, o Papa inclusive falou que tá correto o Big Bang, tá correto a teoria da evolução e tal. Então, é claro que tem grupos religiosos mais radicais que defendem isso aí, mas esse é um ponto importante da gente colocar, né? Que o pensamento científico ele está evidentemente muito acima
do pensamento religioso nesse sentido, para explicar os fenômenos naturais, né? Mas é claro que o pensamento científico tem suas limitações. Todos os conhecimentos têm suas limitações. Mas tentar equiparar um ao outro, isso é um absurdo completo, né? Quando Nietzsche, por exemplo, coloca que Deus está morto, ele fala no sentido desse progresso da ciência, desse progresso dos métodos científicos que ajudam a explicar diversos fenômenos, né, que antes eram explicados pelo pensamento religioso, que o ser humano não tinha esse conhecimento. Então o pensamento religioso, o pensamento mitológico era que explicava isso. Hoje em dia não, as pessoas não acreditam mais nisso. Tem o desenvolvimento da medicina para curar doenças, tem as tecnologias que conseguem observar, né, ali esses processos e por aí vai, né? Então o conhecimento científico ele substituiu na sociedade, né? Foi substituindo esse pensamento que tinha antes, pensamento mitológico, né? Então voltando à questão da educação e da religião, né? A religião nas escolas, ela deve acontecer? Bom, eu acredito que a religião ela vai estar embutida, evidentemente, em diversas áreas, né? Sociologia, história, filosofia, principalmente, né? Essas três matérias. E não tem como excluí-la totalmente, né? Ela vai estar, ou tem que estar, né? Ou embutida nelas, ou à parte. O grande problema é como é que esse ensino religioso é colocado nas escolas. Isso aí é uma questão chave. O ensino religioso ele não deve ser colocado como uma catequese. Não é para, olha, você tem que seguir essa religião e vai lá, faz uma oração, essas coisas, como sempre teve, né? Geralmente é assim. Isso é uma catequese, né? Isso é um atraso, tendo em vista que o Estado é laico e que a igreja é laica. Então talvez o Pirula, infelizmente, muitas vezes ele se expressa mal. Eu não sei se ele quis dizer isso ou não, mas ele se expressa mal, ele se expressa de uma maneira, ele não explica o que ele diz, né? Por exemplo, quando ele trata dessas questões. Então se ele diz assim, o ensino religioso deve ser abolido da escola, né? Porque o Estado é laico, né? O ensino religioso dessa forma de catequese, com certeza deve ser abolido. Porém, o estudo da religião não deve ser abolido. Por quê? Porque é uma questão histórica, né? É uma questão de você entender a diferentes categorias de conhecimentos. E por aí vai. É um processo de conhecimento. Então não tem como você excluir isso totalmente. É um erro excluir isso. E dado principalmente, por exemplo, o fato dessas religiões terem um impacto muito grande, né? A gente vê, por exemplo, Max Weber, a igreja é uma instituição, uma das instituições mais poderosas. As igrejas são instituições poderosas, têm um poder político, econômico, moral, né, ético. Então, assim, está atuando de uma forma decisiva na sociedade. Tem um sociólogo dos mais importantes, né, Max Weber, não é qualquer um, que ele atribui o desenvolvimento do capitalismo à ética protestante. Então, olha, tem como não estudar isso? Não tem. Não tem como você estudar, você entender as ciências humanas sem entender esse processo da religião. Motivou diversas guerras, diversas coisas,